É crédito na lata. Yeah. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Crédito na Lata. Hoje estamos aqui para falar novamente sobre crédito. Lógico, o nome, Crédito na Lata. O óbvio também precisa ser dito. Cara, frase da vida, o óbvio precisa ser dito. Às vezes desenhado e colorido. Pois é. Mas dessa vez nós vamos aqui falar sobre estruturação do setor de crédito. Qual a importância do setor de crédito para uma instituição, tanto financeira quanto de mercado mesmo, mas sempre focado no nosso segmento, FDIC, banco, fintechs e por aí vai. Hoje temos aqui uma convidada com mais de 15 anos de experiência. Não vou entregar a idade. Não vou entregar a idade. Cara de pau do bicho, mano. Mas tem muito conteúdo bom, muita experiência. Vou deixar ela se apresentar. Mas eu sei que uma coisa é certa. Experiência aqui não falta. Não. Diga lá, Ju, se apresente para nós. Quem és tu? De onde veio? A que povo pertence? Que time você torce? E por aí vai. Ah, não, time a gente nem fala, que senão a gente passa vergonha, né? Ser atleticano hoje em dia é foda. Se for pro América, tá tudo bem. Time Minas tá complicado. Tá difícil, mas tirando essa parte triste do time, eu venho de uma escola de banco, foram 12 anos em bancos, passei pelo Santander, Itaú, e recentemente estava no Sicoob, que não é um banco, é uma cooperativa de crédito, mas acabou começando a ter características de banco. E hoje venho me aventurando, e muito bem, em uma FDIC, que é muito diferente de uma estruturação para banco, mas que tenho me surpreendido. Aliado a isso, Matheus, essa pessoa aqui não é só crédito. Além disso, para não surtar, não ficar doida com essas nossas análises, dia a dia de análise de crédito, também gosto de cozinhar. Ah, isso aí a gente sabe, tá? Isso aí a gente sabe. Segue lá, @chefjuliana, tá? Isso aí a gente sabe. O arroba vai aparecer aqui, ó. @chefjuliana, ou um espetáculo. O tempero dela é absurdo, tá? Fazendo propaganda aqui porque é merecido, tá? Mas eu acho que a Ju não falou de todas as qualidades dela. Vai lá, entrega aí. Porque ela é formada em mais 2 graduações, certo? Sim. Então, por favor, conte para os nossos telespectadores em que mais você é formada. Além de gastronomia, fiz direito e fiz contabilidade. Contabilidade faltou 2 períodos para finalizar, mas que eu acabei agora, recente, antes até de começar aqui. E, como eu não conhecia nada de FDIC, acabei de entregar um curso de extensão de recuperação judicial, porque não sabia nada, o que era esse Amamos universo. uma recuperação judicial. Não podemos Só ver que um não. problema quentinho. Contém ironia. No cenário atual, né? Saber sobre recuperação judicial é super importante. Principalmente para trabalhar em fundos, né? Porque são os meios mais fáceis dessas empresas voltarem a ter estrutura financeira saudável. Então, precisa muito, mas precisa de conhecer as manhas e as artimanhas também de uma recuperação judicial. E quantas manhas a gente tem no ar? Né? Manhas, talvez nem tanto, mas artimanhas na recuperação, vou te falar, viu? A extrajudicial entra nesse mesmo pacote aí? Entra sim. E ela chega a ser até com muita artimanha. Mais artimanha do que manha, tá? E por aí vai. Uma coisa importante, Ju, que eu peguei aqui, você falou sobre sabor banco ali, né, da cooperativa. Explica pra gente só um pouquinho o que seria esse parecer banco aí, qual que é a diferença ali? A diferença de uma cooperativa para o banco é que dá-se uma conotação de que uma cooperativa, ela opera, ela é muito grande. Mas se você pegar uma cooperativa, às vezes, que tem uma logo, né, em cima, como Sicoob, vou dar o exemplo, Sicoob. Abaixo do Sicoob são várias outras cooperativas, então... Independentes. Então, o recurso é próprio delas, apesar delas terem que fazer
o depósito do compulsório, do que elas vão utilizando, e seguirem a normativa do Banco Central, elas possuem as legislações próprias, elas seguem a legislação master, mas ali dentro delas, né, eu costumava sempre dizer lojinha, ela usa a legislação dela, os produtos que ela realmente quer operar, então é quase que podemos dizer assim, uma franquia. Eu sempre olhei cooperativa como uma franquia, porque o produto ela pode utilizar ou não da franquia, o preço das taxas de juros, ela pode utilizar ou não do que a franquia oferece. A única coisa que ela não muda é o marketing, né? Que já vem vinculado nível Brasil. Mas o resto, dentro ali da lojinha, ela pode explorar o que ela gostaria de explorar. Uma coisa muito interessante que eu gostaria que você diferenciasse para quem está vendo. A estrutura de capital de um FDIC, de uma cooperativa e de um banco. Porque o banco ele é autorizado a captar via CDB, via várias ferramentas. A cooperativa e o FDIC, você pode diferenciar para a gente de uma maneira mais simples? Sim. O banco e a cooperativa ela também pode captar, tá? Igualzinho o banco. A única diferença ali é o poder de barganha nessa captação. Que às vezes a cooperativa ela prefere ganhar muito menos para poder ter o recurso ali de caixa imediato, que aí o recurso fica ali aplicado, ela pode utilizar de caixa imediato para ganhar em cima de um empréstimo. Uhum. Já o FDIC, pelo que eu venho conhecendo hoje, faz essa captação, mas também não aceita ficar só ali no que o CDI paga. Então, quando capta, está recebendo o CDI, também não quer. Então, fica ali naquele vício nervoso de emprestar, porque quer manter o seu rendimento além do CDI. Entrando num ponto importante. Olha só. Pegando todo o cenário, né? Você veio do mercado bancário, hoje caiu no mercado de capitais, né? Qual foi a principal diferença? Né? O que você sentiu quando você chegou no mercado de capitais em relação ao banco? Assim, independente de qual banco que você trabalhou, assim, porque a gente sabe que o banco tem uma estrutura, ele tem uma governança, e o FDIC, por mais peculiar que seja, ele também tem, mas é um choque de realidade muito grande. O que mais te impactou? Sim. O impacto não foi tão grande porque eu passei por uma cooperativa. Se eu tivesse saído de um banco direto para a FDIC, eu acho que o impacto teria sido muito maior, porque a estrutura como um todo, ela não deixa a desejar, nem de uma cooperativa, nem de FDIC. É quase que idêntica de um banco. A diferença é a fluidez das informações dentro da FDIC, dentro da cooperativa. Tem um lado super positivo, porque você desburocratiza, mas também tem um lado muito negativo. Você urgencia aquilo que, às vezes, teria que respirar, parar e avaliar com mais critério. Então a fluidez seria o diferencial, mas aí tem que olhar os dois lados. A correria trabalha contra o crédito, né? Basicamente, o crédito que devia ser bem concedido, conforme nosso amigo Celso disse no último podcast, que deveria ser estudado em etapas, com um certo cuidado, com uma certa até morosidade. A questão de segurança. Bem estruturada as operações, né? Bem estruturada, a gente acaba que a gente tem que operar. Eu tenho um VOP para bater, eu tenho meta para bater, eu tenho que correr atrás de qualquer jeito. Eu tenho meu custo de captação. Eu tenho meu custo de captação, porque entrando até no que a Ju disse, o custo de captação do FDIC ele é muito diferente, porque a captação é feita através de investidores. Então, a gente não consegue trazer para o FDIC uma estrutura de financiamento de operações conforme a de um banco, que às vezes vai captar CDB mais alguma coisa. E a nossa estrutura ela é muito diferente disso. Nós temos investidores, nós temos que prestar contas para esses investidores. E como eu posso falar, a empresa de cobrança, que é a empresa que faz a parte operacional do fundo, a consultoria, ela vai receber em cima do VOP. Sim. Então, obrigatoriamente, nós temos que rodar o capital investido.
alocar ele em boas operações que vão trazer um retorno para a gente, isso no menor tempo possível. Aí entra o dedinho nervoso, né? Do comercial. Empresta. Passa essa operação, pelo amor de Deus, eu preciso de bater. Mas o problema todo é que quando você aperta o dedinho, o dinheiro foi embora. Já foi. O dinheiro tá na rua. E aí, como é que você vai fazer para recuperar isso aí? Se você não fez uma boa análise de crédito, você não tá correndo risco, você tá na incerteza. Você tá comprando PDD. Se você não fez uma boa análise de crédito, você tá comprando prejuízo. Ela pode dar muito bom, mas isso a médio e longo prazo, isso pode dar muito ruim. Você tá jogando muito na Mega Sena. Se você não tem análise de crédito, você tá jogando na Mega Sena. Tentativa e erro. Porque você... tentativa e erro. E tentativa e erro é uma coisa que não dá pra você fazer com o dinheiro de investidor. Eu tenho que jogar o mais certo possível ali, com a maior chance desse dinheiro voltar pra mim, porque tem que estar dentro dos meus, 2% de VOP que eu vou encaixar ali como PDD. Para quem não conhece o termo PDD, é previsão de devedores duvidosos. O banco, ele vai ter a sua cota de perdas lá. O fundo também trabalha dessa maneira. Então, assim, não dá pra gente jogar na Mega Sena com o dinheiro dos outros, né? Entrando nessa linha, a diferença dessa PDD é que o banco, ao emprestar R$1, já faz a previsibilidade desse R$1 emprestado. Então, emprestou, já tira a parte que seria de possível PDD. O cliente é muito bom, lá na frente pagou, ou a cooperativa que fala os cooperados, né, pagou, beleza, o dinheiro, como se o recurso voltasse para dentro do banco. O fundo, não. Hoje eu vejo isso que não. E é uma política, assim, que é muito legal que eu vejo de banco, porque na hora que chega a PDD, você sofre menos. Porque você já começou a provisionar aquilo ali. Talvez, se um dia eu for presidente de alguma coisa, vou mudar isso nos fundos. Mas você não acha que a operação ficaria muito cara, não? Se eu tivesse que reter, por exemplo, 0,10 a título de PDD em cada operação? Não, necessariamente. Você passaria a diluir isso no resultado completo. Se você começar num primeiro exercício a diluir no resultado esse possível prejuízo, você deduziria no final do ano todo o recurso que você foi guardando numa caixinha do prejuízo real. Aí o prejuízo que você estava computando, você já tem uma caixinha ali dentro. Você retira ali o que você poderia ter de perda. Opa, tem uma poupança. Então, peraí, do que eu perdi, do que eu provisionei e do que eu guardei. Faço consolidação de contas e ainda sobra um dinheirinho. Eu acho muito legal, mas eu posso ser do contra? Lógico. Claro, o negócio é esse. A cultura do fundo é alocar 100% do recurso que ele pode alocar. Quando eu faço isso, eu tiro o recurso da minha esteira de rotatividade. Eu não estou perdendo recebíveis, não estou perdendo recurso. Eu posso gerar ali com esse dinheiro? Depende. Um exemplo, um fundo que roda 100 milhões de VOP no mês. Se eu tenho que reter 0,10 lá, de 100 milhões, 0,10 vai dar 1 milhão. Esses 1 milhão, se eu rentabilizar poderia estar na rua rodando mais. Eu entendo perfeitamente, acho muito legal essa estrutura. Mas pra gente que está em fundo, que tem que alocar 100% do capital que a gente tem disponível... Mas isso seria bacana você fazer se o capital for 100% seu. Capital próprio. Então, era por isso que eu falei, depende. Se você é o dono do fundo, o recurso é seu, bora lá fazer isso. De preferência, não padronizado. Justamente. E com o dedinho nervoso no que quiser. Mas, se o fundo não é seu, brincadeiras à parte, mas assim, olhando para o recurso próprio e do outro, quando você faz isso, você traz confiabilidade para o mercado, que você está olhando os negócios que você vai pôr na rua, você deixa de pensar só, o meu dinheiro está rendendo só CDI, e não, o seu dinheiro está rendendo, ainda que seja só CDI, ele está rendendo, porque você está evitando uma perda maior. Então, você vai guardando, mas assim, você não guarda, você não vira um bolo de recursos. É mês a mês, você faz aquela consolidação de contas e mês a mês. Você vai ali, tendo uma gordurinha, você consegue utilizar dentro do seu negócio ali. É igual a empresa. E deu o vencimento do título.
liquidou, eu posso usar essa provisão? Sim, o dinheiro volta para dentro do negócio. A provisão volta para o caixa. Liquidou o título, a provisão volta. Por exemplo, se o título é em 3 vezes, porque tem, né, boletos de 3 vezes, 4, enfim. Você provisionou 10%, aí pagou a primeira, você já retorna uma partezinha. Sim. Pagou a segunda, opa, volta mais. Pagou a terceira, opa, volta tudo do seu provisionamento. Mas o que seria mais ainda usual, que eu acho que tinha que ser colocado em estudo ou análise para utilizar, é nas notas comerciais, que são operações estruturadas, que não tem uma nota comercial que sai aí com menos de 6 meses. Então, você vê nota comercial de 12 meses, 24, 36, 48. Então, a gente está analisando operações de longo prazo, com garantias que, às vezes, não são tão parrudas, e mesmo porque a gente não quer virar uma imobiliária e tampouco uma concessionária de veículos na agência. Então, assim, o negócio é voltar o dinheiro para dentro de casa. Fundo, cooperativa, banco, vende o negócio, mas ele quer o negócio de volta. É o único lugar no mundo que vende o que quer retorno de volta. Eu vendo dinheiro e eu quero o dinheiro de volta. Porque você vai vender, às vezes, uma blusa, você vai vender uma bala, você vende a bala, você não quer a bala de volta. Você quer o dinheiro. O nosso produto é o recurso, o recurso. Então, a gente vende o que a gente quer de volta. Então, é o dinheiro. Então, assim, você não quer outra coisa, a garantia. Então, vamos lá, provisionar, analisar correto para poder ter de volta. Visando ter o dinheiro de volta, né? Receber o dinheiro de volta. A gente vai cair num ponto muito importante, que é uma política de crédito bem estruturada. Qual que é a importância de uma política de crédito bem estruturada, Ju? É a parte que eu mais gosto da parte do crédito, porque é o coração, é como se fosse a espinha dorsal de qualquer empresa. O crédito bem analisado, o crédito bem estruturado, uma política de crédito bem administrada de uma maneira que você consegue olhar a empresa como um todo e identificar o que dá para ser feito, considerando, né, os anseios da diretoria, os anseios dos investidores, bem como o anseio do que aonde e como queremos chegar, porque não dá para você colocar numa política de crédito uma grande mitigação de risco e deixar lá aberto para você poder emprestar para qualquer empresa, qualquer segmento, quando você está querendo mitigar risco no setor de agro. Então, você precisa estabelecer ali o percentual de apetite dessa carteira. Não dá também para você abrir e falar assim, olha, eu estou captando aqui, é de livre admissão, pode captar em qualquer segmento, sendo que você vai lá e fala assim, olha, alguns ramos eu não aceito, ou alguns locais, territórios eu não quero operar. Então, assim, a política de crédito te dá essa visão do que é o anseio da diretoria, o que a empresa quer, como ela quer, e direciona também o crédito, para que o crédito saiba quais limites podem operar, quem tem alçada para quê, quais são os produtos, como que vai ser estruturado comitês. Então, ele traz ali uma direção para todas as áreas, porque eu vou ter que conversar com a área de checagem, eu vou ter que conversar com a área de cobrança, eu vou ter que conversar com o comercial, a tesouraria, a formalização. Então, a política do crédito, ela conversa com a empresa inteira. Por isso que ela é a espinha dorsal ali da empresa. Mas ela também não pode ser engessada. Não, por isso que tem o fundo de investimentos para isso, as FDICs. Para não engessar os negócios. Eu me ofendi agora. Nossa, tá? cara. Eu me ofendi agora. E agora não. Agora nós vamos discutir aqui. Vamos lá. Olha só. Beleza. Entendo que a política ela tem que ser bem estruturada. Faz total sentido. Mas o nosso negócio ele é dinâmico. Muito. Dinâmico. Hoje eu tenho apetite para esse risco, amanhã eu não tenho mais. Eu entendo quando você fala assim, hoje eu tenho apetite no agro, amanhã eu não tenho. Quando isso aqui liquidar, eu tenho que ter algo já direcionado para onde que eu vou direcionar esse recurso. Certo. Ok? Certíssimo. Mas
Quando você tem lá um risco muito alto no agro e fala, empresa tal saiu em recuperação judicial. Você olha, eu não estou na lista de credores, graças a Deus. Amém. Ok? Não estou, mas eu poderia estar. Sim. Aí, quando você vai abrir a lista, você não está, mas tem cliente seu que está lá dentro. Aí ferrou. Entendeu? Então, assim, Mas tudo é a vai nossa depender. realidade, né? Sim, total. Nós temos aí recuperações judiciais e extrajudiciais do agro que estão arrastando 200, 300 empresas. Vou citar um caso muito famoso que está dando o que falar, que é a Bela Agrícola. Sim. A recuperação, eu acho que eles são extrajudicial, né? Ah, agora você fez pergunta. Eu não difícil. tô lembrando se eles Não. estão judicial ou extrajudicial. Tá querendo. Mas entrou numa recuperação. Entrou na recuperação. Eles estão arrastando uma cadeia de fornecedor gigante. E é claro, o efeito cascata. O fornecedor que não recebeu de um não vai pagar para outro que tem uma dívida com o FDIC, que vai ter que renegociar e acaba que vai esbarrar na gente. O agro é esse exemplo. A Vamos lá. política tem que prever isso. Não. Que Quando não, você Juliana? fala... O que passa na cabeça dessa pessoa? Não. Acho que o Matheus não gosta de nãos. É a pessoa que mais fala não. Eu percebi, mas deixa eu tentar amenizar um pouquinho o seu... Acalmar o seu coração, seu coração. acelerado. Tá aí muito eufórico. A política de crédito não vai ser a nossa bolinha de cristal. Ok. Ela vai direcionar. Ok. Quando você até brincou, mas que é uma verdade, que ela não pode ser engessada e não deve, mas ela pode ser um documento atualizável. Ok, Por que não? concordo. Só que ela tem que partir dessa atualização, dessas renovações, que sejam semestrais, mensais, bimestrais, de acordo com a necessidade, se dentro do mês precisar de rever ali por uma questão do cenário econômico como um todo, ela pode ser 2, 3 vezes no mês, enfim. Não é o caso, né? Que assim, você acaba virando o informe mensal e não uma política de crédito. O problema dessa atualização ali muito recente de uma outra é que dá a conotação de falta de programação e falta de estudo de mercado, falta de previsibilidade. Então, tem que só olhar isso para a gente não virar realmente um informe mensal. E quando a gente fala, vamos sair um pouco do agro, vamos, beleza. Mas o que está sendo feito e programado para essa saída? A gente está conversando com o nosso coleguinha do dedinho nervoso lá, empresta. Se a gente não está conversando... Matheusinho, você sentiu assim direto aí para a mesa de operações? Eu senti, fiquei um pouco ofendido. Não, mas é que não fique, que quem fica lá empresta é o comercial. Aí eles ficam assim em cima de vocês, vai, empresta. Aí vocês ficam assim, peraí, deixa eu ver se o crédito liberou, peraí. Mas aí você entrou num ponto muito legal. Eu acho que o Matheus vai ter até uma ponta. Como é que eu faço meu comercial seguir minha política de crédito? O meu setor originador de recebíveis, nem sempre ele vai querer comprar o risco que eu estou disposto a comprar. Então, se o meu setor originador de recebíveis me traz um risco diverso do que eu estou interessado em comprar, acaba que minha mesa de operações, meu setor de compra de recebíveis, ele vai comprar o risco desalinhado com a minha política de crédito. O seu setor originador, ele tem que estar 100% ciente da política de crédito. Eu vou fazer um corte Tem que disso. estar em linha. Ele tem que entender que não adianta você captar um cliente que eu não vou comprar o risco. Você está perdendo tempo e está onerando o meu time de crédito a analisar aquele crédito. Eu vou fazer um corte e vou deixar fixado no perfil. Todo mundo tem que estar ciente. Mas aqui, tirando a parte de que para que eu faça o comercial, o originador do negócio, o nosso cliente, que o comercial é o meu cliente enquanto crédito. Sempre falei isso. Nem sempre o cliente tem razão, tá? É. Só para deixar um detalhe aqui. Nem sempre o cliente tem razão. Eu acho que eu já ouvi isso que a Ju tá falando de algum lugar. Mas eu aprendi Mas tá certo. que É um cliente, sim. que o não precisa ser dito também. É necessário. Por isso que, às vezes, o não que eu falo para o meu cliente, que é o comercial,
eu só preciso de falar com ele embasado. Exatamente. Não pode dizer, não, porque eu não quero. Não é isso. Né? Eu tenho um fundamento. Depois que inventaram o chat GPT, ninguém tá bem embasado. Tudo tem um questionamento, uma coisa, e às vezes é até descabível. Sim. E isso é difícil pra gente. Mas é porque muitos comerciais, salve os novos, né? Que, graças a Deus, mas muitos comerciais mais antigos, né? Da minha era lá, que eu não sou dessa época, mas lá atrás. Da época de sobrinho do Acre. Tipo isso. Não, mano, não faz isso não. Tipo assim. Desculpa, Ju. Na época que, né? Enfim, o crédito era tido como o soberano. Então, a palavra do crédito era sempre a última e, tipo assim, por que não? Não gostei da temperatura, então é não. Acho que eu devia ter nascido meu sonho! Que época boa! Aposto que você na época dos canelas secas que o Celso falou, com certeza. Mas deve ser, tá? Porque quando eu entrei na época no crédito, era assim. Aí eu ficava assim, gente, mas eu não vou explicar para o meu cliente, que é o comercial, por quê? Eu ficava indignada. Você entrou num ponto interessante. Aí vamos sair um pouquinho aqui, olha só. Eu vou no banco buscar um crédito. O banco não me fala por que foi reprovado, não. Ele vai fazer, crédito não aprovado conforme política vigente. Acabou. Por quê? Mas então, eu minimamente tenho que explicar para o meu gerente o porquê. Gerentes, filtrem a informação. É isso, mas é isso. De Deus, tá? Pelo mas amor é de Deus. isso, justamente para ele captar melhor, para ele administrar a ansiedade do cliente, para ele poder até ver o cliente que não, pela política de crédito ali vigente, não dá para operar com ele. Para ele poder entender que o fluxo do cara nos últimos 72 meses não fecha. A empresa está gerando prejuízo nos últimos 7 anos. Mas o cara recompra. O poder de recompra é bom. Qual que é o poder de recompra dele? É o papel que ele fez semana passada. Às vezes esquece do cedente, vamos focar lá no recebível. O recebível é bom. O recebível é bom. É do cara que já fez uma compra e gerou 7 notinhas, né? É o cara que compra, ele vende em 30, 60, 90, 150. O fornecedor dele quer receber 27. Justamente. Então, assim, esse é a parte positiva de você explicar o porquê do sim e o porquê do não. O porquê do tô ajustando aqui para caber para o seu cliente e para ser bom para o fundo cooperativa, para o banco que seja. Mas eu estou fazendo caber para o cliente e mitigando o risco para quem a gente atende. Porque quando você vai estudar lá a originação desse mercado de recebível, né, que você vai pegar lá sobre quando originou as factories, né, que nós viemos desse mercado, né, o FDIC ele veio desse mercado de factories, até certo preconceito, e os bancários têm sim um certo preconceito com o fundo, assim como nós também vemos muitas das vezes como engessados. Nem não aponta o dedo disso. Assim não, cara. Não, dói. Acontece. Mas o que acontece? Olha só, quando a gente vê lá o porquê que a Factory foi fundada, o conceito dela, ela era para ser um auxiliador do empresário. Olha, eu não vou fazer sua operação porque o seu sacado está nessa e nessa condição. Você liga um alerta lá no empresário para ele ter ciência que aquele perfil de operação dele tem um risco muito elevado. Aí o cara vira para você e fala, eu só vou vender se você comprar o título. Aí eu falo com ele, não. O risco ele tem que ser compartilhado. Eu não posso ser 100% do risco. Por quê? Se eu falo para um cliente que tem uma capacidade, ele tem um capital, ele consegue honrar aquele compromisso comigo, é uma coisa. Mas se eu vou comprar esse tipo de risco de um cliente que não tem essas características, eu estou comprando 100% do risco. Por quê? Na hora que aquele título chegar no vencimento e ele não liquidar, ele vai me emitir uma outra nota para recomprar. E aquilo ele vai recompra por recompra, até chegar num ponto
que não tem como mais fazer a liquidação. E você tá com um container cheio de radinho. Nossa, essa do radinho foi complicada. Você tá com um container cheio de radinho, por quê? Você não estruturou direito a operação. E falando sobre essa origem das factories e tudo, elas são até um pouco para fugir do sistema bancário, da morosidade do sistema bancário. Só que a gente emplacou demais o conceito e viramos desesperados por operações, né? Queremos rodar a qualquer momento, a qualquer custo. A factory roda a qualquer momento. O fundo não. O fundo tem horário para fechar as operações e tudo. Depende. Depende. Mas a factory tem sites hoje em dia que fazem o pagamento de operações em tempo real. Então... A minha preocupação, eu até conversei com o Matheus, assim, meio que nos bastidores. Cuidado com o que você vai falar. A minha preocupação é que estamos começando a analisar operações estruturadas como se fosse recebíveis. Como se fosse recebíveis. Isso é um problema. Ai, que sapatada! Isso é um problema. Nossa! Porque necessariamente a operação estruturada ela tem que ter uma garantia, um colateral. Certo? Aí você me pega o recebível. Aval é garantia. Amor. É amor. Amor. Aval, pô. O cara tem uma lancha, ele vai assinar te dando um aval, Matheus. A lancha é o quê? O pé? Deve ser, né? O pé. O cara tá te dando um aval, Matheus. Você não quer fazer operação. Você não quer rodar, cara. Você quer ficar com caixa ocioso. Você vai fazer o aval com o cara que não mandou nem imposto de renda. E quando ele manda, não tem nada. Pô, mas o apartamento dele da MRV tá valendo. Ou ele retificou, tava lá, ele esqueceu, retificou. Tá, e você não quer comprar o risco do cara com a aval. Mas vamos lá. Quando a gente tá falando de uma operação estruturada, que você tem uma garantia, ok, mudou um pouco o perfil da operação. Aí você vai pegar uma operação estruturada, que a garantia é o recebível. Cara, o cara que tá no ciclo de antecipação, aquele recebível já tá no fluxo dele. Se você pegar aquele recebível e colocar ele como garantia de uma nota, irmão, você matou o cara. Você emprestou dinheiro para ele ali, mas se você não fez o estudo de fluxo de caixa dele, entendendo que aquele recebível ali é o dia a dia dele, você matou ele a médio e longo prazo. Vai chegar lá na frente, sabe o que você vai fazer? Outra nota comercial para renegociar a nota comercial antiga. Justamente, porque se você não pegou essa nota comercial, você não, né? Eu não pego, não. Ele. Ao invés de ir para Paris, em vez de ir para Paris, com o dinheiro da nota comercial, se ele não pegou e de fato liquidou as antecipações e colocou o caixa dele em dia, ele vai realmente morrer. Você descasou o caixa dele. Aí ele foi lá e recompôs com a nota comercial. Ok. Só que o pior, que é a parte que mais dói para um analista, é a gente ir lá e ainda fazer uma nota comercial em 36 meses com a garantia do recebível, que pode virar pó. Eu queria fazer uma ponderação nisso daí. Olha só, eu acho que o que mata um analista é o crédito, tem que defender o crédito. Isso aí. Isso mata um analista. Você entendeu? Não faz sentido o crédito, tem que defender o crédito. Mas vamos lá, vocês estão falando de nota comercial com garantia. Falar sobre garantia. E quando eu pego como garantia o maquinário que é essencial para a produção do cara? Pega um caminhão! Pega um caminhão e tenta voltar ele para casa. Eu vou ficar calado, porque calado eu não tô errado, entendeu? Mas assim, a gente já viu operações com o caminhão, dá muito errado. Eu já vi pessoalmente pessoas com 6 caminhões em casa. Por quê? Pegou como garantia, beleza. Não consegue transferir, não consegue vender, fica com aquele trem encalhado, abre uma concessionária. Mas eu falei sobre a máquina que o cara usa para produzir, porque é muito comum. Olha, a primeira nota comercial ser garantia de maquinário. Ele vai argumentar que aquilo ali é essencial para a atividade dele. Você não recupera. Agora vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. A gente fala muito do agro. O cara tem uma máquina colheitador de tomate. Ok, eu entendo que é uma máquina que tem valor. Talvez tenha até uma certa liquidez. Muito específica. Eu tenho que ter a pessoa certa. Quando eu pegar aquela garantia ali, eu tenho que saber, se isso aqui der ruim, eu vou vender pra quem? Vai lá no Leonardo. Que Leonardo? Tô lendo Leonardo, ele não colhia tomate? Eu tô aqui. Quem que tem a ver com isso, cara?
Não, mas é muito isso. A garantia, vocês estão falando de garantia. A garantia tem que ter um estudo muito firme a respeito dela. Nós banalizamos o estudo da nota comercial, mas banalizamos principalmente a garantia. Não só o recebível, cara. Ah, não, eu tenho um caminhão, eu tenho uma caminhonete. Cara, qual que é a liquidez desse ativo? Quanto eu vou ter de depreciação? Olha, nota comercial em 36 meses. Quanto que eu tenho que ter depreciado da garantia, quando cara? você for receber um veículo de garantia, pede o laudo cautelar, tá? Pra não ver se o carro não é sinistrado. Às vezes Pede o lá carro de leilão. cautelar, muito bem aprovado, da empresa referência no Brasil, Por sabe? favor. Paga 20% do bem para receber o laudo cautelar para você não comprar um carro batido de leilão, tá? Só que assim, gente, além da garantia, eu concordo, tá, Léo? A garantia, ela tem que ser muito bem avaliada, estruturada. Não sou nada favorável de uma garantia de 1 para 1, quiçá de 70%. 70%. Isso aí, Tá ó. num risco ali Você já muito está grande. num risco com a depreciação de 6 meses, você já está na Verdade, depreciação. Mas, além disso, é analisar de fato a operação em si. A nota comercial, para que é essa nota? O que ela vai gerar? Como que está a empresa? Não dá para analisar uma nota comercial, de novo, igual um recebível. Porque a nota comercial, você pega o dinheiro e entrega. Livre, né? É recurso livre que eu não vou ter nada avalizando aquilo. Não, e você não fica ali conferindo se o sacado é bom ou não. Você já pegou. A nota comercial Você é um fomento. Você É um fomento. É um fomento. isso, é o fomento. Mas aí você entrega o dinheiro pro cara e já acende a vela. Ou, gente, desculpa, quem não acende vela, sei lá, faz essa oração, o que acreditar para poder acreditar que esse dinheiro vai voltar. Você entrega o dinheiro e segura na mão de Deus. É isso, mas vai que a pessoa não acredita, né? Faz o que acreditar pro Se dinheiro não acreditar, voltar. já se lascou mesmo, aceita. Pelo menos. Por isso que... Desculpa, gente. Quer ser cancelado, não. Ah, não. Tá Não, mas é suave. por isso que é importante essa análise da nota comercial. Então, assim, não banalizem uma nota comercial e avaliem igual a gente analisa recebível. Tá. Nota comercial para confissão de dívida. Nossa, aí dói. É só um instrumento, né? Le cordon bleu das notas comerciais. Então, mas é outra questão que a gente já tinha conversado, eu e o Matheus. A nota comercial para confissão de dívida, tá? Em vários locais tem um nome, essa confissão de dívida. Uhum. Mas nada mais é do que reestruturar o caixa ou a operação do cliente. Mas você não faz uma análise, uma reestruturação da operação para o cliente sem entender o caixa dele. Entender quanto que ele aguenta pagar por mês, como é que está estruturada as outras operações dele no mercado e o que é que ele vai ter fôlego, quando, como e quanto, de quanto. Querendo ou não, você tem que dar a mão pra ele. Ele fala assim, vamos junto. E se o Eu já fiz negócio... errado lá atrás, então vamos ver até Cara, onde isso vai. a gente vê na prática que a maior parte dessas operações terminam em uma RJ e eu ser listado na RJ. Cara. Então, e se você não tiver de mãozinha dada, apoiando o cara para ele conseguir pagar, e desculpa, mas é a verdade, ligando para ele todo dia aí, você tá joia? Como é que você tá? Como é que foi o seu dia? O cara não fala nem como é dele, mas com o cara que tá cobrando, ele fala Todo dia. No dia de receber, então, meu filho, você tem que ser o primeiro a dar ele o bom dia. É. O cara... Deixar a mensagem agendada O já. cara da cobrança Alô, Amaral. tem que ser o melhor amigo dos nossos credores. O melhor amigo. Todo dia, assim, ó, dia de vencimento, lembrar e mostrar que a gente tá dando a mão a ele. Ah, o caixa tá apertado, já fez reestruturação, não tá... Cara, não tem uma notinha aí, não. Vamos antecipar? Paga essa parcela minha aqui. A gente começa cedendo crédito no final, mendigo, né? Ué, mas Não, pelo amor de Deus, me manda uma nota pra eu pagar isso daqui. isso, cara. Mas aí, com isso, você fala com o cara, eu tô do seu lado, ó. Brother. Ó, Firma parceria. Sou brother. parceria, irmão. É. Ô, Gil, mas assim, aí voltando muito na comparação entre FDIC e banco. Como que são estruturadas as operações de banco? Elas têm, eu entendo que elas têm um tempo de resposta
né? Mas elas também têm critérios que elas devem ser seguidos. Sim. Né? Então, assim, como que você vê a diferença? Porque muitas das vezes a gente libera uma nota com a avaliação que o cliente me mandou. Pode estar 100% favorável para ele e 100% desfavorável para mim. Né? Mas, assim, como que isso é no banco? Qual que é a diferença? Captação. Por quê? Tudo que você vai falar para o cliente no FDIC, o cliente põe uma dificuldade. E com a dificuldade, eu não posso pagar isso, vai muito moroso e tal. Mas quando o banco fala com ele simplesmente acata. Sim, sim. Né? Porque muitas das vezes o FDIC é que vai atrás do cliente. No banco, não. É o cliente que vai atrás do banco. Então, você tem perfis ali diferentes, né, de forma de captar um cliente. Mas como que é essa estrutura de operação dentro do banco? Eu sei que você já citou pra gente que na última instituição que você trabalhou, você fazia antecipação de recebíveis lá também. Como que era a mesa de operação de recebíveis lá? Era bem parecida com a nossa? Não era? Tinha checagem? Não tinha? Por quê? No fundo, por mais que a gente fale que a gente tem o direito de regresso, ok, você tem o direito de cobrar, o cara recompra, mas não quer dizer que ele vai recomprar. Direito, mas no banco, muitas das vezes vocês têm acesso à conta corrente do cliente. Se o título não liquidar, vai lá na conta dele, debita o valor. Sim. Né? Olha o apontamento no Serasa. Adiantamento, conta garantida. O que acontece? Existe, né, aquela história de que no banco o cliente sempre fala assim, mas eu posso fazer isso, aqui tá muito moroso, não sei o quê. Lá ninguém me cobra isso. É o conto do vigário, tá? Não existe isso. Por exemplo, em banco, tem as suas regras, tem coisa que você não consegue flexibilizar. Avaliação de garantia é a empresa que o banco determina e tá ali. É aquela e acabou. Olha, cliente, você quer fazer operação? A gente quer fazer operação. Tô brigando pela sua taxa. Mas você tem que andar do jeito que eu preciso. Só um parênteses aqui. Falam brigando com a sua taxa. Não sei se vocês já viram no Instagram um vídeo dos caras que falam tá vendendo um carro pra pessoa. Aí ele senta lá no banco, lá, tô brigando com o banco aqui, ó. Tô brigando aqui, ó. Eu vou pegar o seu Civic e você vai sair daqui com um Peugeot 202. O banco vai desligar. Tal. Daqui a prova. O saldo do devedor é de 40 mil, você vai sair daqui com 48 parcelinhas de 2.400 na faixa pra você, hein? Baratinho. Não, mas é sério, o gerente tá uma loucura brigando pela taxa do cliente, porque ele quer a operação. Ele quer que o cliente tome a operação, mas existem as regras, tem coisa que não... E se não liquida, como que isso vira pro gerente? O quê? Você fez uma operação e não liquidou, o risco é 100% do banco, o gerente tem que entrar na jogada para fazer a cobrança também da recuperação ali daquele ativo, né, vamos dizer assim? Ciclo de receita. A gente entra no início ali, entrou o cliente, fez a operação, oba, ele é meu. Até o último dia de pagar e ir pro jurídico. Depois que foi pro jurídico, acabou, perdi. Perdi essa jogada. Game over. Mas até então, é tanto do gerente como do crédito. Ciclo de receita. O cliente entrou, aprovei o crédito, eu acompanho até para sempre, amém. Sabe? Igual casado. Não dá para pedir divórcio no meio do caminho, não. Só se você pedir para sair. A dica da ajuda do dia pede pra sair. Mas tá. Melhor, nem entra. Nem entra. Vamos fazer igual o Celso, nem entra. Mas vamos lá. Comerciais, me perdoem. Tá? É só um ponto de vista. Indireta, direta. Não. O gerente comercial de banco, ele é mais completo que o gerente comercial de FDIC? É uma pergunta, pra tá? Que é uma isso? Pergunta. Pra que você vai fazer isso? Cara, é só uma pergunta. Por quê? Ela falou ciclo de receita. Muitas das vezes o gerente comercial de FDIC, ele só quer colocar a operação em tela, rodou, pagou, ele some na névoa, né? Posso responder? Deixa eu responder. Vai lá. Causa treta. Olha, treta. Eu acho que tudo depende. Tudo depende. Relativizar não é a solução. Eu vou fazer a defesa aqui do meu segmento. Tá enxugando o gelo. Eu acredito no meu comercial. Tá enxugando o gelo. Eu acredito no meu comercial. Larga de ser puxa-saco. Mas ele tá enxugando o gelo. Eu acho que são cobranças diferentes. Tá? Entendo que a gente tem que cobrar assim, o comercial das duas partes, mas o entendimento do ciclo de crédito do cliente são dois momentos diferentes.
Tá? Então, eu acho que no FDIC, pela cultura que a gente tem de ser parceiro do gerente comercial, ser parceiro do cliente, tentar agilizar o crédito dele, comprar o crédito que ninguém está querendo, então, assim, a gente acaba fragilizando a própria estrutura comercial. A gente acaba passando a mão demais na cabeça e esquecendo de capacitá-los. Ou seja, o meu gerente de FDIC, ele é só originador. Pô, Depende, a treta. Não é palavras bonitas, mas eu entendo que eu tenho que capacitá-lo, entendeu? É muito importante ter a visita, por exemplo, a visita técnica, um comercial com o crédito, que o comercial, ele vai pintar tudo bonito. O crédito é o cara que vai lá chutar a caixa, a famosa chutar a caixa. Ah, não, peraí. Ali, né? Mas peraí. Acabou de chamar comercial. Que emoção, mano. Não, é porque... o Matheus quer falar que eu que tô piorando o celular, é porque muitas vezes eles visitam, então assim, vai na emoção e tal, e o crédito não, ele tá com números, mas às vezes o crédito se corrompe na visita. Conta a história do chutar a caixa. Não existe crédito corrompido. Existe crédito que entendeu o negócio do cliente. Faz o corte aí, por favor, que é essa parte aí. Verdade. Não existe crédito corrompido. No Brasil? Sim, Leonardo. Sim. Mas vocês são puritanos demais. Não podemos generalizar. Eu tô no podcast, não posso fazer o que eu queria. Mas eu entendo assim, cara. Você tem muitos gerentes competentes, mas o problema é que quando você acomoda demais o gerente, fica difícil para você cobrar dele. É função do gerente, todo dia de manhã, puxar a relação de carteira que ele tem, então saber quanto que tem vencido, quanto que ficou a vencer, qual é o cliente que tem limite disponível, se tem tranche disponível, se tem alguma coisa em problema, se está com limite vigente, qual que é a próxima renovação daquele cliente, quanto tempo tem que eu não visitei aquele cliente. Pô, você tem cliente que você visita uma vez no ano, então você nunca visitou o cliente. A função do gerente é gerenciar. E como está aquele excedente no mercado? Como está o seu cliente no mercado? Né? Então, assim, o monitoramento do cliente também é muito importante. Concordo. Sim. Monitorar a carteira, enfim. Mas respondendo a sua pergunta e... A minha treta do Matheus. A sua treta e... a provocação do Mateuzinho. Vai lá, chora emoção. Assim, o que acontece? Não que tenha no banco gerentes muito mais estruturados ou mais sabedores de crédito, não. Gerente é gerente comercial em todo lugar. E só muda ali o endereço de fato. A diferença é realmente o estilo de cobrança. Só que o que eu vejo hoje no FDIC, por isso que eu brinquei, tá enxugando o gelo, é que os gerentes são cobrados para colocar cliente para dentro. Eles pegam o cliente, colocam para dentro, libera a primeira operação. Liberou? Tchau, cliente, fica aí que eu tô procurando. Fica aí que eu tô procurando outro. Verdade. No banco, não. O cliente é meu, tá aqui comigo. E ele liga mesmo, tem a cobrança de ligar? Tem, nossa, tem que ligar. Liga, tem cobrança de ligar e tudo. Mas ele também sabe que se ele ligar, na hora que ele for para outro lugar, ele consegue pôr aquele cliente ali debaixo do braço e levar para outro lugar. Então, o gerente que aprende que o cliente dele é um ouro para ele não larga o cliente. Já fui comercial, já fiz esse negócio bonitinho. Só que eu não tinha tanto, assim, o ápice para estar ali naquela vontade do comercial que tem, aquele brilho no olhar. Porque eu queria as coisas muito corretinhas. Isso que não ganhava dinheiro. Criar problema você tá me dizendo que o comercial, se ele tem o brilho no olhar, ele não faz os trem certo. Não, eu tô dizendo que Tá gravado. Que o comercial tem o brilho no olhar pro negócio dele, mas eu queria ficar ali metódica, achando que eu tinha que
fazer meu parecer todo com vírgula, travessão, não sei o quê, planilhar o balanço. Você fazia um belo relatório de visita? Sim. O que você colocava num relatório de visita? Chat GPT. Escreva esse relatório de visita baseado em fotos. Não, então, ele contou no início que eu sou da época dos dinossauros, não tinha chat, Nossa quase não tinha nem computador direito. Você entregou agora. Nossa. Agora você entregou. Manuscrito, Caraca, era manuscrito, mano. Xizinho, bolinha. Ai, sou velha mesmo. Mas eu tenho um relatório de visita na minha cabeça, de tanto relatório de visita que eu fiz, de tanta visita que eu já fiz. Mas eu falo assim, qual que seria a estrutura que você entende de um relatório de visita bem feito? O que ele tem que vir? Primeira Porque coisa. hoje que vem assim, a empresa fundada em tanto tempo, o sócio faz isso. A empresa produz tal coisa. Aí quando você vai ver, pegou que a empresa produzia tal coisa pelo KNAI. Não sabe nem o que a empresa faz. A empresa é fundada não sei quanto tempo. CNPJ comprado. Gente, Troca societária recente. a coisa que eu mais sinto falta, e aí eu vou falar assim, hoje num FDIC, é da história do cliente. Bonita ou feia? Eu quero saber a história desse cara. Como que ele começou nesse negócio? Foi o pai, foi a mãe, não sei, sou doido, resolvi fazer isso, conheci um outro doido no meu trabalho, que é meu chefe. A mulher fundou a empresa, mora a 400 quilômetros de distância da empresa. Pois é! Ela acordou num dia e falou, opa, vou montar uma loja de sapato a 600 quilômetros da minha casa. Vou lá todo dia. Vou lá todo dia. Que cheiro de suco de laranja. Essas coisas estão meio cítricas, São né? muito cítricas, sabe? Gostinho assim de CDB a 140%. Tipo isso. Mas assim, entender a história para depois você partir pro ponto de quais produtos vendem, quais são os seus clientes, quem são os seus fornecedores, como você vende, que prazo, quais são os seus recebíveis ali, é cartão, é duplicata. Saindo disso, você conseguir ali entender o fluxo dele, qual que é a despesa operacional ali, todo mês, qual que é a despesa financeira. Custo de capital. Numa visita, você consegue fazer toda a análise do cliente e ainda sair dali, no final, além de fazer o fluxo de caixa dele, no final arrematar. Qual é sua projeção para esse ano? Você vai ou tem que fazer algum investimento? Dá uma aulinha pra gente aqui, básica, de como fazer um balanço perguntado pro cliente. Boa. Adoro. Nossa, agora vem aula, ó, suco de técnica. Aulas. Quase que eu falei agora, né? O balanço perguntado. Mas é assim, hoje você tem quanto investido? R$2. Quanto que você tem? A 140%. A 140%. Eu queria falar, não, mas tinha gente que comprava a ação da Oi. Tem gente que comprou, né? Marco Polo. Teve gente que comprou. 14%. Americanas? Não? Talvez. Você tá dando pó ao RJ. Sempre gostei de comprar isso. Garantido pelo FGC. Mas aí você entendeu, né? Tem dinheiro em caixa? Opa, peraí, tem dinheiro em caixa. Quais são os seus clientes? Opa, o que você tem de receber desse cliente? Beleza, anotei ali. O que eu tenho em estoque hoje? Mais estoque produzido, estoque insumo, o que já está em produção. Beleza, já entendi ali. Aí eu vou descendo. Eu tenho alguma coisa que eu tenho que receber dos sócios? Não tenho? Como é que está ali a minha estrutura? Eu tenho o meu imobilizado hoje é quanto? Quanto que está ali meu imobilizado, a estrutura da empresa, meu maquinário, quanto que eu tenho aqui, você tem aqui de maquinário? Beleza, entendi. Então, e fornecedor? Você tem que pagar com quanto prazo e hoje qual que é a sua conta de fornecedor? Entendi. Fez ali a continha do fornecedor, fui para salário. Quanto que é a sua folha de pagamento hoje? Beleza, impostos. Hoje você paga quanto de imposto? Você tem ali o imposto ali que você paga e está atrasado? Vamos colocar numa conta separada aqui, seu imposto está atrasado, mas você está parcelado? Está parcelado, então vamos colocar aqui. Beleza, entendi isso.
o que eu tenho do sócio para receber, né? Que o sócio eu tô devendo ali para o sócio, eu empresa, do lado de cá, que o sócio vai me pagar. Contabilmente ou na prática? De acordo com o IR. Ok. E a empresa tá devendo para o sócio também, então eu já coloco ali também. Chegando nisso, eu vou lá, nem preencho o PL ainda não, que eu já tô fazendo na minha cabeça o balanço, né? Já sei ali do capital social, porque está lá no contrato social, porque é o dinheiro que está integralizado, 100%. É importante olhar se realmente está integralizado. Não, o negócio está lá no papel, não precisa. Não, porque lá está assim, ó, 1 milhão de capital social, 200 mil integralizado, os 800 a integralizar, não sei daqui quanto tempo. Aí já passou o prazo, não teve outra alteração contratual. A integralizar, perder de vista. Mas só aí, se eu coloco no papel ali, eu entendendo a conta clientes e estoque, ela condiz com o que eu tenho a receber, a pagar de fornecedores, eu tenho ali cliente e estoque. E o que eu tenho de fornecedor? Opa, tem um gap aqui. Eu Você pega só o ativo circulante e o passivo circulante. Sim. Para ver a necessidade de capital de giro. Só que às vezes eu nem pego ali tudo que eu tenho no circulante, porque eu nem peguei e usei caixa. Eu simplesmente fui lá e olhei cliente e estoque versus fornecedor. Consigo arcar? Não. Como que eu faço? Vou lá e pego dinheiro de banco emprestado. Mas eu consigo pagar esse dinheiro do banco emprestado? Aí eu tenho que ir lá para a minha DRE entender se eu estou gerando resultado no meu negócio. Que eu pego lá a receita, o custo que eu tive daquele produção ali, daquele negócio que eu estou fazendo, e o custo fixo e a despesa fixa que eu tenho. Tirei isso tudo, sobrou dinheirinho, consigo pagar o empréstimo que eu vou fazer. Gente, dica de ouro. Você foi na empresa, você chegou na empresa, você fez balanço perguntado e tudo. No seu resultado final, deu negativo, olha para o sócio, vê que tipo de carro que ele tem. Boa! Vê se condiz. Porque muitas das vezes o empresário é rico, mas a empresa é quebrada. Vê se ele não tem um jatinho no nome dele. Não, assim, mas é não, coisa, gente, coisa ele vendeu o jatinho. Ele mas, vendeu para a irmã. Falando de coisas que realmente você consegue fazer, olha a estrutura da empresa, vê se está condizente, né? Muitas vezes fala assim, eu fui na visita no horário de almoço. Isso não, vai no horário que pelo menos tá funcionando, pra você ver a movimentação das coisas, porque, assim, eu já falei aqui e eu sou contra a visita agendada. Eu acho que você tem que chegar lá de supetão. Eu entendo que dependendo do perfil da empresa, se você não vai ser recebido, mas a visita agendada, você pode cair num teatro. Não, você pode ir na visita agendada, só chega antes, cara. Vai lá na lojinha do lado. Quantas vezes eu tomei café sem querer tomar? No quê? Na lanchonete, na quadra de cima. Viciado em café. Não, chuta a caixa. Vai lá e chuta a caixa. Algo que a gente não contou do chuta a caixa. Primeiro tem que entender o que a empresa faz. Não sai chutando não. Mas assim, chuta a caixa. A gente fica brincando de chuta a caixa por quê? Cara, às vezes o cenário foi montado. Às vezes você tá vendo ali aquele mundaréu de caixa. Nós falamos de situações que aconteceram com pessoas próximas. Você chega lá, tem aquele mundaréu de caixa. Você fala, nossa, tem muito estoque, tem muito isso, tem muito aquilo. Você chega e chuta a primeira caixa, a caixa tá vazia. Acontece. E quando você vai visitar o cliente e você pergunta para ele assim, nossa, quanto tempo você tá aqui na estrutura? Já tem muito tempo. Aí você voltar no Google Maps lá, não tem nada. Antes fosse isso. Você vai no banheiro, que você dá vontade no banheiro, você chega lá no banheiro, você vai abrir a porta assim, você abre a porta errada, aí cai aquele monte de lata de tinta, que é treinada toda, aí você descobre que acabou de ser pintado e tinha uma placa lá de um outro consultório que era no lugar que tava. Desse jeito. Gente, Ju, sensacional. Acabou! O que você falou pra gente? Vai ter que ter uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2. A gente vai caminhar para uma parte 2, porque a gente iria falar de reestruturação do setor de crédito. Mas acabamos falando besteira. Falamos de tudo! Mas olha que aula produtiva. Quanta coisa a gente conseguiu tirar de qualidade daqui, né? Então, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Isso é sensacional. A gente tem que procurar cada dia aprender mais.
Sim. E a gente com certeza saiu daqui hoje menos burro. Tá. Menos antes e mais feliz. E eu estou saindo com dó do comercial de FDIC já, né? De tanto que você defendeu. Espero que os comerciais entrem lá na nossa página, comenta, porque eu sei que eu vou levar pancada depois disso aqui. Xinga o Matheus, vai lá, galera. Mas a nossa ideia aqui é isso, é gerar a dúvida para que a gente consiga aprender. A gente só aprende quando a gente questiona. Se a gente simplesmente aceita, muitas das vezes a gente não consegue absorver de fato, na essência, o que a gente precisa, né? E é isso. A gente tem uma lembrancinha para você, tá, Ju? Um presente. Não, presente é uma lembrancinha. Não sei, depende como você vai considerar. Mas foi feita com muito carinho. Tá? Que Espero que você lindo. goste. Aí atrás aí tem escrito aí, ó. Sua experiência nos inspira. Agradecemos por compartilhar conosco. Ai, crédito na lata! Crédito na lata. Top, gente. Muito obrigado por tudo. E é isso, gente. Muito bom esse episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí com a gente o que você achou, sugestão para o próximo tema. E a gente vai seguir junto aí nessa jornada. Valeu! Tchau. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Linda. Mas eu fiquei até aqui assim. Fechou?